E pessoal de casa, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre as atividades que a gente mandou para o Fundamental logo no início do isolamento. Mas para isso eu preciso contar para vocês como que a gente trabalha lá no Fundamental. Lá a gente trabalha por projetos de pesquisa que surgem de temas de interesse da meninada ou de alguma demanda, né, que a gente percebe assim na interação com as crianças. Alguma coisa que precisa ser trabalhado. Mas antes desses projetos de pesquisa começarem, a gente faz um monte de atividades diagnósticas para ver quais são as facilidades, as dificuldades de cada criança, para a gente poder agrupá-las de um jeito bom para todo mundo e poder ajudá-las, né, a caminhar no desenvolvimento. Junto com essas atividades diagnósticas, a gente faz também atividades significativas, que, como o nome diz, né, são atividades que têm sentido para a meninada, ou seja, são temas do universo da meninada ou algum questionamento que aparece em alguma outra questão que a gente vai trabalhando. E logo que a gente foi surpreendido, né, por essa pandemia do coronavírus, que aliás virou tema, né, de investigação da meninada porque caiu na boca do povo, a gente estava nesse processo das atividades diagnósticas e das atividades significativas. E a gente pensou, para as atividades feitas em casa, continuar nesse mesmo caminhar. E a gente mandou então algumas atividades, como estavam, né, todos em casa ainda se adaptando à nova rotina, ao home office, com a meninada em casa, trabalhando, fazendo os afazeres de casa, os retornos das atividades foram poucos, né? Assim, poucas crianças mandaram de volta as atividades feitas. Então, ficava difícil para a gente fazer uma atividade elaborada a partir do que vinha das crianças, porque a gente não tinha quase retorno. Então a gente decidiu fazer as atividades no mesmo tema, né? E se estava todo mundo em casa, por que não observar o espaço, observar as pessoas que ficaram de quarentena com você, né? Observar o entorno da sua casa, o que você vê pela janela, como você está se sentindo, né? Quais os sentimentos disso. E a gente foi nessa linha, caminhando nessa proposta, né? E continuando também com as histórias e as oficinas que fazem parte do dia a dia, a meninada adora, né? Quando a gente entrou de férias, a gente pensou, para ficar mais pertinho da meninada, continuar com as histórias, até porque tinha turma, né, que estava lendo histórias de capítulos e precisava ouvir o final da história. E também as oficinas artísticas, porque a arte ajuda a meninada em um monte de coisas, não é mesmo? Ajuda a meninada a elaborar as vivências, a elaborar os medos, as angústias, né? Ainda mais nesse momento que está todo mundo submerso nesse mar de incertezas. E aí a gente resolveu manter essas atividades nas férias, essas sugestões, né? Nas férias, para a gente ficar mais pertinho da meninada. E é isso. Tá bom? Tchau, pessoal. Até depois.